Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o CPTI, o FIINFRA da Capitânia. Esse aqui que é um dos tops FIINFRA que a gente tem aí no mercado, né? Temos bastante opções boas, né? CPTI, Juro, Cadif, enfim, tem bastante fundo legal aí de infra, faz um trabalho bom. Esse fundo aqui é um deles que, cara, tem um PL aí não tão grande assim, ele meio que estagnou, né, 464 milhões, mas vem fazendo um trabalhinho legal. A Capitânia é aquela coisa, galera. A Capitânia é uma gestora muito boa no giro e tal. O que estraga o CPTS? São duas coisas que hoje estragam o CPTS. Uma é há mais tempo. Fundo imobiliário dentro do CPTS, isso atrapalha ele, a estratégia. Se ele fosse só um fundo somente de CRI, ia ser assim, ia ser animal, ia ser muito melhor, né? Ia ser muito melhor. Infelizmente, ele tá aí com esses fundos imobiliários que vocês sabem que eu não gosto muito, mas entenda a estratégia e tal. Mas minha opinião pessoal é que se fosse somente CRI, o resultado seria melhor, né? E outra coisa que hoje, né, no momento de hoje, que vem atrapalhando muito o CPTS é a alavancagem. A gente já falou disso nos vídeos lá do CPTS. Fala desse fundo aqui. Patrimonial 102, a cota tá ali beijando os R$ 100, né? São 10.800 cotistas, a última distribuição foi R$ 1,05. São 37 ativos, carteira marcada IPCA mais 8,79, legal. Pagou aí 1,05 conforme a gente conseguiu ver. Desde o início do fundo, né? O fundo pagou em média R$ 1,23. Paga uma geração de resultados bem forte. Resultado de caixa do mês foi 1,59, sendo que juros representou 78%, correção monetária apenas 22%, e o resultado contábil líquido aí, 1,32. Já tinha uns meses que ele estava tendo resultado caixa abaixo do que estava entregando. Nesse mês as coisas se ajeitaram. Lembrar, galera, que esses fundos aqui de infra, eles entregam muita marcação ao mercado e tal. Praticamente não existe nem lucro caixa nesses fundos, mas ele traz aqui de referência e a gente fica acompanhando. 37 ativos, o grosso praticamente todos os FIINFRAs focam em créditos de qualidade, então dificilmente você vai ver um FIINFRA high yield. Você pode ver um FIINFRA com uma estrutura mais voltada a uma pegada um pouco mais high yield pelo jeito que ele foi modulado. Por exemplo, o Bodão, né, o Bocaína, no início ele tinha tipo duas operações. Pode ser as operações mais seguras do planeta, cara. Por ter duas, adicionava um risco elevado ao fundo por causa disso. Hoje ele já estava um pouco mais diversificado e tal, mas assim, a grande maioria desses fundos trabalha com estruturas um pouco mais high grade e tal. Que é a carteira de crédito dele, né? A gente vê o spread sobre a TNB legal, tá bem gordinho, a TNB caindo, né? Vai só aumentando esse spread. No mês, ele comprou operações IPCA mais 10,47, spread de 522 pontos, e vendeu a IPCA mais 10,38, né? Fez uma compressão de spread aí. A liquidez, tá ok pro número de cotistas e tal, o produto que tá bem legal. Na parte macro, galera, vou passar de forma bem rápida para ganhar tempo. Ponto principal commodities, né? Guerra ainda tá bagunçando um pouco do mercado e tal, a questão da China. Ele fala do Fed que pausou a alta de juros, mas já vai retornar. No Brasil, tudo subindo e tudo, NTNB caindo. Para o fundo, a gente tem aí uma rentabilidade boa, né? A cota patrimonial ajustada por proventos de 1,7%. E a cota de mercado subiu quase 3%, subiu legal, subiu bem, né? Ele coloca, o resultado positivo se deu tanto pelo fechamento dos vértices das curvas de juro real, quanto pelo fechamento dos spreads de crédito dos ativos incentivados. No mês, as movimentações da carteira foram pontuais, sem adicionar nenhum ativo novo. Foi, praticamente não girou, né? A Capitânia que gira muito esse mês ficou de boa. Ele coloca, ó, vemos um cenário mais otimista no mercado de crédito, vem melhorando, né? Depois dos eventos aí, Americanas, Light, as coisas estão entrando no eixo. Otimismo também no mercado primário, maior volume de emissões no ano, 34 bi, 151% distribuído ao mercado. E as negociações também atingindo um volume legal. Carteira super diversificada e tal, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Aqui as últimas distribuições dele, né, desde o início, aí você viu, é um fundo novo também, ele surfou a onda
da inflação alta, né? Aí ficou fácil de ter uma média, que a gente vê a média de quase 1,30, né? Também o nível de inflação que tava, olha só, teve uma época que ele ficava pagando 1,50, 2,10, 2,25, 1,75, 1,45, né? Só porrada o tempo todo. Agora ele acalmou, entrou aí no padrão, né? R$ 1,00, 1,05, 90 centavos, que é o que eu vejo que é digamos, o patamar mais sustentável, né? Essas distribuições de R$ 2 e tal, que lá foi porrada. Aqui o histórico de emissões, eles mandaram bem em duas e em duas cagaram no pau, né? A gente vê, a primeira foi legal, taxa barata, aí a segunda e a terceira taxas pornográficas e a última, taxa boa. Então, pelo jeito, eles aprenderam, né? Eles viram que não dá para ficar bancando taxa elevada que o cotista não bota dinheiro, né? Por mais que ele teve uma captação praticamente igual em todas, né? Mas se você pegar em relação ao montante que ele queria, e sendo que aqui foi duas ofertas públicas e estamos falando de duas restritas, e a restrita aqui teve uma captação super boa, então é aquela coisa, as gestoras têm que aprender o seguinte: enquanto tiver taxa em valor aceitável, o cotista bota dinheiro. O cotista, ele entende, o cotista fundo imobiliário já entendeu o desgaste que é para uma gestora fazer uma emissão com uma taxa barata. Porque, querendo ou não, galera, é um desgaste. Eu já conversei com gestores, é uma merda. Porque o que acontece? O coordenador líder, ele quer faturar. Óbvio, o cara vai ficar. Ninguém tá fazendo filantropia. Só que, quando o gestor começa a bater para fazer emissão com taxa barata, começa alguém tá deixando de ganhar dinheiro. E aí gera um estresse. Então é aquela coisa, é achar o ponto de equilíbrio. Porque, beleza, uma taxa de 28 centavos é de fato extremamente barata, é praticamente pagar só as taxas da CVM, etc. Mas uma oferta com uma taxa de 3,89, 3,98 já é pornográfico, né? Já é um assalto. Então é achar o meio termo. E o meio termo, galera, para as ofertas é até ali 2%, R$ 2, né? Então uma oferta até R$ 2, tá tudo certo. O mercado não vai se incomodar. O problema são essas taxas de 4, acima de R$ 2 já começa a ficar chato, né? DRE dele gerou 1,59 de caixa, distribuiu 1,05. No contábil foi 1,32. Olha só o resultado do caixa acumulado, ó, olha só. Que já esteve bem negativo, agora voltou para R$ 1 e daqui a pouco ele até zero esse saldo, não duvido. Você consegue ver aqui lá o nível de resultado caixa. Exposição para o segmento é um dos pontos que eu mais gosto de FII Infra, é isso, né? Você entra em segmento, para uma carteira, cara, para o cara que é investidor igual eu, 100% fundo imobiliário, o FII Infra e o FII Agro vieram assim de forma perfeita, porque você consegue uma diversificação no setor de crédito de forma muito boa. Hoje, infelizmente, o setor de equity, né, o tijolo, a gente ainda não tem uma diversificação tão grande. A gente tem fundo híbrido, fundo logístico, fundo de escritório, fundo de shopping, e aí uma outra tese aí diferenciada, é pouca coisa. Então a gente precisa de que o mercado de tijolos tenha uma nova diversificação. Sei lá, o cara fazer um fundo imobiliário de... sei lá, pega um estádio de futebol lá, e aí, enfim, dá pra explorar muita coisa. Faz um fundo, uma coisa que eu sou doido pra ver, fundo imobiliário de hotel, só que voltado a hotéis, em lugares super turísticos, tipo, você compra um hotel, sei lá, em Porto Seguro, pô, lota o ano inteiro, Jericoacoara e tal, enfim, com essa pegada, sabe? Também acho que seria legal. Enfim, nem o tema do vídeo, mas como tem pouca diversificação pro investidor 100% fundo imobiliário, lembrando, galera, sobre ser 100% fundo imobiliário, dá pra fazer? Tranquilo, tranquilo. Mas saiba que você tem que ter um acompanhamento muito mais aprofundado do mercado. Tem que ficar, sim, você tem que ficar imerso no produto. Mas é aquela coisa, eu vejo que quem investe só em fundo imobiliário tem esse perfil, né? Esse perfil de ficar super interessado, olhar o mercado inteiro, tá sabendo de tudo que tá acontecendo, não só nos seus fundos, mas em outros fundos. Então, o cotista de fundo imobiliário, o cara que é 100% fundo imobiliário, ele tem essa pegada. Se você tá investindo só em fundo imobiliário e não tem essa pegada, crie isso, porque você aprende muito vendo o que tá acontecendo no fundo do vizinho, vendo o vizinho fazendo merda, porque aí você já fica ligado e tal. Enfim, é uma maneira de você se proteger de eventuais cagadas, né? Porque, querendo ou não, quem tem uma carteira só focada em fundo imobiliário e tal, você tem que ser um pouco mais, digamos, não sei nem conservador, mas um pouco mais ligeiro, um pouco mais veiaco, né? Como dizem meus amigos lá do interior de Minas. Tem que ficar mais esperto, porque se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Problema de gestora, isso acontece, né? Vamos usar a Vinci de exemplo? Quem lembra da Vinci quando deu o rolo do Vilg? Do Vilg não, do Visc.
aquela questão da emissão e tal. Se você tá ligado no mercado, você tem outro fundo da gestora, você já fala, opa, o que estão fazendo ali? Aí, bumba, fizeram no Vino. Se você tivesse só o VILG, você olhava e falava, meu irmão, fizeram no VISC, fizeram no Vino, o próximo é o VILG, vou meter o pé. E eu vi muita gente fazendo isso. Então, assim, para investir somente nesse setor, você tem que ficar muito ligado em tudo que está acontecendo para não dar mole. Enfim. Aqui a gente consegue, vamos seguindo, né? Aqui a gente consegue ver os exposição por devedor e tal. Ele é bem pulverizadinho, maior crédito hoje, essa MS 306, 6,9%, que pro tamanho do fundo tá ótimo, né? A pulverização dele. Sendo que, sabe, se ele fizer uma emissão de 200 milhões, igual ele fez lá, captar mais 200 milhões, ele dilui isso aqui para uns 4%. Aqui é a carteira dele, né? As compras que ele comprou, vendeu e tal. A liquidez aqui pro fundo é boa. A cota vem se recuperando bastante, né? Olha só que legal. Performance dele e tal, performance boa. E as operações, né? Porto, geração de energia e tal. É bastante coisa nessa tocada, beleza? Então, fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui embaixo no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro. Conteúdo exclusivo por lá, hein? Beleza? Valeu aí, tamo junto. Até a próxima. Fui!